já vou dar, né, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. É com uma imensa alegria que essa noite o contemporâneo recebe o Felipe. É, o, eu sou Fernanda Bern, sou psicanalista, professora aqui no Contemporâneo e coordenadora do Departamento de Psicanálise, Arte e Cultura, que a gente montou, esse departamento criou, né, ano passado, a partir, de muitas indagações e alguns trabalhos que a gente, né, pôde acompanhar de monografias apresentadas, onde apareciam já assim pensamentos mais filosóficos, citações de filósofo, e sempre eu acho que o contemporâneo é a característica dele, essa, né, transdisciplinariedade, né? Eu iniciei no contemporâneo estudando Winnicott com o Roberto Granha, que trabalha muito, né, o tempo inteiro com essa interlocução com a filosofia. Também o Donaldo Schiller, conheci ele também no contemporâneo, dando uma palestra de filosofia há muitos anos atrás, quando o contemporâneo ainda era numa na sede antiga. Então, eu acho que essa interlocução com a filosofia é presente desde sempre, né? E eu pensei que estava mais do que na hora da gente ter um departamento, né, para pensar, né? Enfim, tanto filosofia, cinema, arte, que para mim não é inseparável, né, impensável, psicanálise sem fazer uma interlocução com essas áreas. Né? E esse nosso departamento é uma grata surpresa, a gente está produzindo muito, pensando muito, e o Felipe, então, né, já vou emendar aqui, eu conheci nessas andanças, né, também fiz cursos sobre Nietzsche com ele e virou uma referência para mim. Então, eu já alimentava um sonho de trazer ele de alguma forma para o contemporâneo, querendo dividir assim com vocês, né, uma pessoa que eu admiro e que eu acho que tem tudo a ver, né, com a gente. E no nosso departamento tem a Emily, que foi aluna do Felipe na faculdade, e então, enfim, teria muitos temas aqui para a gente já ir falando, né, sobre essa interlocução, mas gostaria que tu te apresentasse, Felipe, falasse um pouquinho da tua trajetória, né, e a gente vai conversando. A ideia é fazer assim que o Felipe fale, né, e depois a gente faça uma conversa Uhum. bem informal, né, e o pessoal fica bem à vontade. Enfim, seja bem-vindo. Tá bem, Fernanda. Obrigado, Fernanda. Então, assim, primeiro, boa noite, né? Obrigado pelo convite, por esse acolhimento, né? Na quarta-feira, no meio da semana. E eu acho que eu queria primeiro saudar a todos e a todas que estão interessados nessa conversa e também pela recepção, né? Muito querida sempre, com muito cuidado, né? Desde o primeiro momento que eu conheci a Fernanda também, em outros momentos, sempre com esse cuidado com conhecimento com a gente também. E gostaria de devolver, assim, Fernanda, que a admiração que tu falas eu tenho pelo contemporâneo também, assim, a gente talvez não tenha participado internamente, né? Mas a gente se conhece e tem muitas pessoas que eu já fui olhando aqui, que eu conheço, que a gente tem cruzamentos pela vida, né? Tanto filosófica quanto psicanalítica, então acho que a gente tem muitas correspondências aqui. Então, em primeiro lugar, eu queria retribuir essa admiração que eu tenho e dizer de uma enorme satisfação que eu tenho de estar aqui nesse momento, de dividir um pouco das minhas pesquisas com vocês e de estar fazendo parte, de algum jeito agora, também do contemporâneo. Então, é mútuo isso, né? Então, e fico muito honrado com esse convite, com esse depósito de confiança para esse lugar de fala e de escuta também, de aprendizagem, principalmente de troca.
E acho que é isso que também a gente conversou em outros momentos já, né? Eu lembro de uma sessão, né? Foi numa época muito ruim, né, Fernando? Que foi a época da pandemia, mas a gente fez uma sessão, assim, foi uma sequência de sábados, só que a gente fez 13 sábados, né? Foram 13 Sim. sessões de estudos por todos os conceitos de Nietzsche. A gente fez um intensivo ali na obra do autor, né? Isso foi marcando depois, a gente foi conversando outros lugares que eu circulei, né? Com cursos e conversas apresentando as minhas pesquisas, ora pelo lançamento de um livro, ora pelo lançamento de um artigo, ora por um curso de introdução pela cidade, em vários lugares, assim, né? No Teatro São Pedro, na biblioteca, na Feira do Livro, vários momentos, assim, de aparecimento um pouco do Nietzsche, a gente se reencontra, né? Então, é muito feliz esse encontro. Eu queria dizer que eu estou muito feliz, contente, assim, entusiasmado com isso, né? De apresentar Nietzsche desde dessa provocação do título, né? A Fernanda pediu para me apresentar, assim, acho que a gente compartilhou uma mini biografia, né? Eu sou filósofo, psicanalista, né? Sou membro da Associação Psicanalítica Sigmund Freud e eu tenho minha formação em filosofia toda pela PUC, né? Então, fiz da graduação até o doutorado e todas as minhas, incluindo uma especialização também. Então, todas as minhas publicações, artigos, monografia, dissertação, tese, todas versaram sobre a obra do Nietzsche, né? E participo do grupo de estudos Nietzsche do Rio Grande do Sul, que tem sede em Pelotas, do grupo brasileiro de estudos Nietzsche, que tem sede em São Paulo, e acho que vão mais aí, de 20 anos de filiação a não só esses grupos, mas desvendando o pensamento de Nietzsche. E mais recentemente, na ocasião do meu pós-doutorado, em uma articulação já com a psicanálise, né? Meu pós-doutorado foi na PUC também, sobre processos de subjetivação, uma articulação entre filosofia e psicanálise. Então, onde Nietzsche, Barthes e Lacan dialogaram assim nas minhas pesquisas, né? Então, acho sem contar outros cursos, filiações, grupos de estudos da PUC com o Juremir, com o Itamar, com o Barberena, em literatura, comunicação, então tem outros caminhos aí também. Acho que uma forma legal de apresentar, assim, Fernando, que acho que pode ser de interesse do pessoal, é que esses meus percursos, eles foram virando obras também, né? Então, essa obra, ela completa 12 anos, que é meu primeiro lançamento, Uma Filosofia da Dor, A Sabedoria Trágica no Jovem Nietzsche, eu vou falar dele hoje. Esse livro era para ter saído, está esgotado, era para ter saído segunda edição na comemoração dos seus 10 anos, mas não deu certo. Essas coisas de que acho que eu me atrasei, todo mundo se atrasou e não saiu, ainda vai sair atrasado uma edição de 10 anos, talvez 13 anos depois. Mas tá no forno, o Roberto, da editora Bestiário, está cuidando disso, a gente agora vai fazer disso. Eu acho que aqui tem uma boa, para quem está entrando agora nos estudos sobre Nietzsche, acho que essa é uma boa introdução, tá, gente? Acho que uma filosofia da dor, a sabedoria trágica no jovem Nietzsche explora todos os primeiros textos, os textos da juventude, né? Então, ali tá o fundamento, né, de todo o Nietzsche. Depois disso, nós organizamos uma obra em comemoração dos 170 anos do nascimento do autor, que saiu Nietzsche a 170. É uma coletânea de artigos de vários pesquisadores e pesquisadoras sobre ele. Também uma obra de introdução às temáticas plurais de Nietzsche. A minha tese de doutorado, Nos Abismos, sobre a interpretação da natureza em Nietzsche. Então, explora o conceito de natureza em todos os seus escopos. E aqui eu acho que tem um capítulo que nos interessa, tem um capítulo inteiro sobre psicologia, que são os estudos de Nietzsche sobre a consciência, né? A consciência e o que há por baixo da consciência. A gente vai falar um pouquinho disso hoje. Então, o sentido de natureza em Nietzsche é muito amplo, é um espectro fundamentado em uma complexidade e também em um sentido de inovação, né, e de algo vanguardista para o final do século XIX. Isso vai ocasionar, assim, no ocaso do século XIX, uma entrada no século XX, a partir de uma fundamentação de mundo e de sujeito, né, principalmente de eu. Né? Nietzsche também usa o Ich, não cartesiana. Né? Isso é um dos pontos de encontro com Freud, a gente vai falar logo mais. E mais recentemente uma coletânea de ensaios, muito sobre Nietzsche, mas também sobre algo que a Fernanda havia comentado aqui antes da gente abrir a reunião, sobre o estilo de Nietzsche, sobre estilo de escrita,
sobre um certo tipo de relação com a metáfora, com a ironia, com um desafio do seu estilo de escrever, muito pautado numa suspeita de quem são seus leitores, pro, procurando assim provocar um certo tipo de incômodo, de estranhamento, assim, com a intenção de produzir o encontro com um leitor exigente, né? Então, o estilo de Nietzsche ele é provocativo, né? Então, esse livro, A Solidão do Estilo, fala um pouco, e claro, acaba sendo solitário. Por isso, talvez, essa relação com Nietzsche. Nietzsche é estranho, né? Ao mesmo tempo que ele é pop, e as pessoas se interessam quando escutam o nome do Nietzsche, assim, tem algo de um apelo, tem um certo tipo de... Eu gosto de falar sobre Nietzsche, mas lê-lo me incomoda. A leitura dele é uma leitura áspera, né? Então, e a gente se coloca sob suspeita. Será que eu estou lendo realmente o que eu estou lendo? Será que eu entendi isso, né? O Nietzsche lida estilisticamente com algo da ordem do sensível, do sentir. É pouco provocativo a parte epistêmica em Nietzsche, assim. Então ele não é dado diretamente ao entendimento. O Nietzsche se dá diretamente a uma espécie de relação estética com os seus leitores. Isso convoca uma outra entrada na obra, assim. Então, inclusive, como ele diz no Ecce Homo, se relacionando com o não entender, mas refletir sobre o que eu senti aqui, né? Isso também nos convida para algum tipo de reflexão. Então, essa obra eu acho que ela é mais recente, tem uma série de artigos, ensaios, notas sobre o estilo. Então, a solidão do estilo. Acho que são as 4 obras que eu lancei sobre o autor, né? E que a gente circulou nos grupos Nietzsche do Brasil, em bastante eventos. E acho que é importante valorizar. A Bestiário é uma editora aqui de Porto Alegre. O Roberto já publicou aí mais de 18 mil livros, né, alguns anos. Então, acho que é interessante o trabalho da Bestiário. E aqui de Porto Alegre, né? Então, a gente está publicando aí. São boas entradas. Depois eu posso compartilhar outras também, se vocês tiverem interesse em saber mais, assim, obras de entrada na filosofia do Nietzsche. Esses são alguns começos. Acho que é isso, Fernando. Assim, acho que é um jeito de se apresentar, né? Que a gente pode, sim, tô à disposição, né? A Fernanda sabe, pode fazer ali uma apresentação depois, né? Eu sou bastante acessível, contem comigo, o que precisar, conversar com o Nietzsche, assim, eu espero compartilhar o que eu preparei hoje num sentido de informalidade, assim, mas peronomútil. Eu queria fazer uma primeira entrada e uma segunda, se a gente for assim, dentro de uma ótica nietzschiana um pouco mais acadêmica, né, para ver se a gente consegue pegar um pouco esse sentido da forma que o Nietzsche trabalha conceitos fundamentais a nós. Minha intenção é conversar, assim, até em torno de 1 hora e 10, para que a gente tenha tempo de conversar também, né? Mas eu tenho 2 pontos que eu gostaria de apresentar, e eu acho importante conversar a partir de algo que a gente entrega também, assim. Então, eu preparei algo para nós, acho que é da ordem do preparo também, do cuidado. Eu busquei articular uma conversa introdutória sobre a temática proposta, e eu adorei a pergunta, né? É possível alguma relação de Nietzsche com a psicanálise? E isso abre para nós, em uma primeira camada de investigação, na minha retomada desse assunto, ela abre a possibilidade de grupos de estudos de muitos encontros. Então, assim, eu vou lançar as primeiras possibilidades de começar a pensar nisso, mas eu acho bem honesto dizer, é um começo de pensamento. A gente vai apontar algumas semelhanças e dessemelhanças, como o Paulo Ransu fala no livro dele sobre isso, mas eu gostaria de também apresentar uma forma que eu compreendo isso e que acho que nos produz um encontro, né? A primeira coisa, então, assim, eu vou fazer uma primeira camada que eu vou falar bastante entre Nietzsche e Freud, assim. Não será necessariamente uma argumentação comparada, ela é uma argumentação relacional. A minha intenção é falar de Nietzsche eventualmente posicionar Freud. Falar de Nietzsche e posicionar Freud, para depois trazer um pouco mais sobre Nietzsche, para que a gente, vamos dizer assim, pegue a filosofia do Nietzsche como um bom instrumental para pensar e amplificar as nossas sensibilizações em relação à obra do Freud, que eu acho que tem esse convite, mas também em relação ao sentido da psicanálise, né? E eu acho importante começar com Freud nesse primeiro movimento nosso de entrada nesse assunto, no sentido de movimento mesmo,
porque talvez eles sejam mais difícil, né? Porque estão muito próximos no tempo, eles têm os mesmos referenciais, e eles fizeram coisas muito diferentes com esses referenciais, e tão importantes quanto, mas não é uma continuidade Nietzsche e Freud, eles têm afastamentos e aproximações, porque com Lacan, com Guattari, seria mais óbvio o caminho de Nietzsche. E aqui a gente tem uma influência muito grande, né? O segundo autor que trabalhei muito e desenvolvi muitas pesquisas é Guattari, mas isso é assunto para uma outra conversa, a relação de Nietzsche com Guattari. Porque também tem a ver com a psicanálise, tem a ver com também algo diferente que, inclusive, Guattari propõe como uma inovação, né? E é um ponto que eu defendo também, sem deixar de ser psicanalista, né? Então, tem algo que a gente pode conversar sobre isso no futuro. Um primeiro ponto, eu acho que assim, né? Acho que as principais obras que falam da relação entre Nietzsche e Freud trazem esse sentido, um sentido tético de abertura da argumentação. Psicanalistas de todos os tempos concedem a Nietzsche créditos pela psicanálise. Então, eu acho que isso é um axioma, né, quase. E ela também é uma provocação, né? Quais créditos, né? Acho que a melhor resposta para isso é Freud, né? Freud vai nos dizer assim, né? Eu estimo que a psicanálise consiga confirmar certos aspectos que Nietzsche percebeu por intuição. Isso é a citação do Freud, isso Freud pensa, né? Só que é claro que o grande desdobramento disso é clínico. Nietzsche não é um clínico. Então aqui tem uma dessemelhança, né? A teoria, a metapsicologia freudiana, ela brota e nasce da clínica. O próprio Freud nos alerta disso. O caso aqui, nessa concessão a alguns créditos a Nietzsche pelas ideias que circularam na psicanálise, não é um caso de buscar originalidades, né? Isso o próprio Freud nos alerta. Não é sobre originalidade, é sobre criar, e a psicanálise está um pouco interessada em certas origens e etiologias, e sim nos seus efeitos, correto? A gente consegue pensar a partir do relacionamento entre eles, né? Um relacionamento entre as obras a partir de algo que é bem saudável, sugestões de correspondência. Então, a gente tem algumas sugestões de correspondência que a gente pode percorrer e as quais eu preparei de forma argumentativa, né? Essas sugestões de correspondência não é novidade nossa. Então, assim, eu acho que é honesto também dar créditos. E se a gente se interessa por esse assunto e pela temática, eu vou mostrar uma coisinha para vocês que eu preparei aqui. Eu vou compartilhar minha tela um pouquinho. Ó, vejam isso aqui, ó. Então, eu selecionei algumas das obras que relacionam a obra de Nietzsche. Então, nós temos obras que são obras que fui pegando as capas, né? Obras em teologia, em filosofia, é junto ao departamento, tá? Ó, mais estudos entre Nietzsche e Freud, né? Estou começando pela base alemã do pensamento, tá? Pelo fundamento de permanência. A gente às vezes não escuta falar assim, mas a escola italiana hermenêutica de Nietzsche é muito importante, né? Colli e Montinari são os organizadores e tradutores responsáveis pela obra completa do Nietzsche, né? E livre de todas as falsificações que a irmã fez da obra de Nietzsche. Então, Colli e Montinari são os grandes responsáveis por organizar finalmente as obras completas e críticas do pensamento de Nietzsche em 1989. Então, é a partir do início dos anos 90 que nós temos acesso às edições críticas revisadas. Então, nunca foi melhor de estudar Nietzsche do que agora. Então, a gente tem não só as obras, as cartas, os diários e os fragmentos póstumos completos, mas como nós também temos uma perspectiva de encontrar na escola hermenêutica nietzschiana italiana obras de grande densidade e aprofundamento, como essa, tá? Entre várias perspectivas, tá? Eu vou mostrar outras também. Uh, Essa obra do Reinhard Gasser é considerada paradigma, tá? Essa é considerada um dos estudos mais importantes na relação Nietzsche e Freud. É um estudo de exaustão,
um estudo paradigmático para quem se interessa e se dedica a esse movimento de estudos. Tá? Então, eu apontaria a vocês, vou mostrar várias, tá? Mas essa aqui eu apontaria como uma obra paradigmática para quem deseja investir nesse estudo, né? Então, veja, tem outras edições assim que despertam um pouco mais de curiosidade. A obra do Ronald Lair, ela é bem importante, tá? Esse livro é considerado o segundo paradigma dos estudos relacionados a Nietzsche e Freud, né? Depois, se vocês quiserem essa bibliografia de referências em forma de imagens que eu juntei, eu envio para a Fernanda compartilha. Eu acho que é importante ter pelo menos esses dois livros aqui, são já estudos quase definitivos, tá? Dentro dessa relação aqui, tá? Esse aqui é o grande clássico, né? Paulo Hanson. Ele é muito citado, muito comentado. Por que que eu coloquei ele, mas coloquei dentro de outros? Porque eu acho que esse livro às vezes fica muito monotemático, né? As pessoas falam da relação Nietzsche e Freud e parece que só existe essa obra, né? E não, né? Então tem outras. Esse é um clássico, obviamente, mas as outras duas obras que eu coloquei formam um tipo de trilogia muito fundamental. Eu acho muito bom, né? A Cristina Cavalcanti é uma grande pesquisadora sobre Nietzsche no Brasil, e ela tem essa obra que ela é muito importante, assim, uma obra muito bem feita, assim, também, né? Que nós tivemos a oportunidade de debater, de participar e encontrar em eventos, né? Psicanálise e Nietzsche, viu? Aí está o tema da nossa fala de hoje, né? Variações do Ver, uma articulação entre psicanálise e Nietzsche. Então, tem outras obras que essas são interessantes. São teses de doutorado, são dissertações de mestrado que foram publicadas a respeito disso. Não tem uma grande editora por trás, mas são formas que, às vezes, trabalhos acadêmicos excelentes encontram de entrar em circulação, né, e de serem publicados. Então, recomendo sempre essas editoras que publicam teses e dissertações, né, além da gente ir às teses e às dissertações mesmas, né? Vejam que interessante, dos nossos colegas aqui de Porto Alegre, né? O querido Celso Gutfreund, né? Publicou em 2024 O Andarilho do Inconsciente, pela mesma editora que eu publico, a editora Bestiário. O Andarilho Felipe, do Inconsciente. Livro lindo. desculpa te interromper, mas eles Não estavam interrompa. autografando hoje na feira. Hoje, né? Esse, né? Que bom, né, Luísa? A Luísa também tá aí, ó, da universidade, ó. Meus alunos estão aí todos, né? Que bom, Luísa, bom te ver ali. Não tinha visto que tu estava na sessão aqui. Bem-vindo aqui. Tá? Pois é, tem esse livro bem importante para marcar também, assim, aqui, publicado e organizado em Porto Alegre o ano passado, né? Então, o ano passado autografo na feira hoje, né? Esse ano. Eu gosto muito dessa obra, eu acho que de todos os assuntos, esse aqui, de todos os livros mostrados, esse é uma boa introdução, tá? Genealogia Clínica, Nietzsche, a Experiência do Sofrimento. Esse autor aqui, como esse livro também é muito recente, o livro aqui do Celso, do Júlio e do Francisco, cada um coloca um artigo no livro, tá? Esse aqui do Ian, ele é uma tese de doutorado, né? E ele vem da psicologia, da psicanálise em uma relação com a filosofia. Desculpa, é uma dissertação de mestrado, mas ela é feita a exaustão. Ele utiliza todos os livros que eu citei antes, né? Daqueles clássicos, daqueles paradigmas, apresenta os resultados, considera e apresenta mais, assim. E ele faz um percurso por toda a obra nietzschiana na relação com a psicanálise, com Freud e com a clínica, mas pautado por algo que nos interessa, que é a experiência do sofrimento. Então eu gosto muito desse livro porque assim é uma maneira de pegar, tá, Karasek, eu não vou ler esses livros todos que tu está mostrando, preciso de um só, esse. Tá, então pega esse. Então esse aqui porque os argumentos fundamentais de todos os outros estão aqui, tá? É isso, né? Então, só queria mostrar para vocês que a gente não está inovando tanto assim. Algumas sugestões, então eu vou passar para um segundo ponto, né? Então, assim, agora que a gente semeou o terreno e mostrou assim, tá, a gente está passeando por uma área que é uma área de pesquisa de interesse internacional, né? Então, não é só algo que a gente teve uma ideia, assim, tem muitas coisas interessantes para a gente conquistar aqui dentro, né? Essas sugestões de correspondência são apontadas pelos autores entre Nietzsche e Freud, assim. Há em Nietzsche algo conceitualmente desenvolvido da ordem da inibição,
que tem uma semelhança com algo que aparece em Freud na ideia de recalque, né? Na noção de recalque. Isso também é pensado nas ideias de ressentimento, má consciência e falsa moral em Nietzsche. O que em Freud vai aparecer nos conceitos de super-eu e o sentimento de culpa. Culpa talvez seja o conceito que mais os une. Tá? Ambos tematizam, num sentido de concordância, certos aspectos de renúncia às pulsões impostas pela civilização. Né? Então, acho que talvez a cultura e num apontamento que Freud faz de maneira muito importante, acho que pelo menos a tradução da Autêntica coloca uma boa reflexão sobre isso, e da LPM também, na ocasião da sua tradução, que é os impactos a partir do idealismo alemão e dentro, e eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que fazer, colocar um pouquinho Nietzsche e Freud relacionados com toda uma tradição do idealismo alemão e com os sentidos que a língua alemã foi construindo durante esse período do século XVIII ou XIX, porque quando nós vamos olhar os vocabulários, tanto da psicanálise, para consultar os vocabulários freudianos, e a gente faz isso em analogia ao pensamento de Freud, ao pensamento de Nietzsche e de Schopenhauer, a gente vai encontrar um certo tipo de região comum dentro da etimologia e também da filologia. Então, quando Nietzsche opta por designar o eu como ich, e Freud também, e Nietzsche faz uma diferença da ideia de eu, e a gente traduz por si mesmo, de selbst, a gente vai encontrar também esse eco em Freud. E aqui tem uma tradição importante de pensar a relação entre eles, né? Então, aqui tem um certo tipo de atenção que a gente precisa colocar. Eu falo isso porque o prefácio da LPM, na Mal-Estar na Cultura, e também pensando por Nietzsche, e a edição da Autêntica fazem essa crítica. Assim, a gente precisa ver a diferença entre cultura e civilização. E se isso tem importância, pelo menos para entender a obra de Freud, isso está discutido na Geologia da Moral do Nietzsche. Então, eu quero dizer com isso que, não que eles tenham lido, né, obviamente leram, mas não nesse sentido, tem algo da tradição filológica alemã circulando sobre a diferença entre civilização e cultura em todo o século XIX. E essa tradição vai ancorar e vai bater como algo importante para Freud, né? Então, isso é algo que eu tenho retomado há bastante tempo, assim, desde os primeiros movimentos dentro da psicanálise, a importância de ir para os termos mesmos, ancorando eles dentro de toda uma tradição filológica alemã. Nietzsche é filólogo clássico, isso importa para ele, né? E essa presença, isso também importa para Freud, né? A gente até hoje quebra a cabeça com as traduções, né? E a gente olha a importância de pensar, não é Trieb, não é instinct, não é Drang, né? Recalque, repressão, né? Essa Verdränkung, tu vê, né? Tem a ver com pressão. Então a gente pode interpretar dessa maneira para conseguir se apropriar melhor pelos conceitos, de uma maneira um pouco mais descritiva. Não é uma tradução, né? É algo mais fenomenológico, né? Fazer esse encontro vem de Nietzsche, e não se esqueçam, Freud estudou com Brentano, né? Um dos grandes idealizadores da fenomenologia, 3 semestres, né? Então, assim, ele recusou certas filosofias sistemáticas, né? Acho que o Birman nos alerta muito bonitamente disso, né? Ser justo com Freud, né? E ser justo com a psicanálise, assim. A gente circula muito nessa pergunta, Freud gostava ou não de filosofia? Ele não gostava dos sistemas fechados de filosofia, que são os mesmos que o Nietzsche não gostava, os platônicos, os hegelianos, né? Porque tinha um ensimesmamento ali, né? Um certo tipo de órbita que circulava dentro de si mesmo. Era tudo autoexplicativo, né? Não tinha uma abertura para diferença, para perspectiva, para um certo tipo de ocasionalidade, de singularidade, conceitos fundamentais para a psicanálise e para a filosofia nietzschiana. Então aqui a gente tem relações de parentesco, né? E fazer esse estudo filológico parece que nos auxilia nisso, né? A gente vê em Nietzsche já algo que é importante em Freud. Primeiro, uma primazia do inconsciente sobre a consciência, né? Então, é uma perspectiva não cartesiana de mundo, e autores que ousaram realizar
esse enfrentamento do tempo no século XIX. Acreditem, né, isso já está em Nietzsche, a importância do desamparo infantil, da linguagem e do conteúdo filogenético, e o imperativo dos instintos em Nietzsche e o imperativo das pulsões em Freud, e o papel da cultura, né? Nessa necessidade nossa, né, como a gente tem discutido bastante isso em alguns grupos de estudo, qual é o papel do psicanalista no seu tempo. Então, a gente está retomando esse sentido da linguagem, né? Do sentido muito de repensar o sentido de cultura e civilização, né? Um outro caminho também da gente posicionar aqui, nessa segunda camada de reflexões e provocações, é que existem algumas perguntas relacionadas à questão existencial que orbitam de maneira instigante os dois autores. Primeiro, como nos tornamos o que somos? Essa pergunta é válida tanto para pensar a filosofia de Nietzsche, como o pensamento, a clínica, a metapsicologia freudiana. Porque sofremos por isso, né? Então aqui temos um outro sentido de parentesco e um certo tipo de pressuposto ontológico fundamental, né? Que é a nossa forma de estar no mundo em uma relação determinante com o sofrimento. Então, estar no mundo tem alguma relação desde base ontológica com o sofrimento, né? Então, isso tem uma forma de parentesco aqui. Como podemos nos libertar de uma condição de sofrimento profundo, né? Muito mais, vou falar pela via freudiana, né? Como transformar uma experiência de miserabilidade da relação com a existência em um sofrimento cotidiano do dia a dia, né? Aqueles que nós desejamos, então, no sentido terapêutico, encontrar. A pergunta sobre a dor, né? O que fazer com ela, né? Se outrora Freud afirmava que o envelhecimento do corpo, a finitude, o mundo, as relações humanas produzem sofrimento, isso não é diferente em Nietzsche, que vai escrever sobre a grande saúde, que vai escrever sobre pressupostos relacionados a... As pessoas se perguntam, né, por que Nietzsche, no Ecce Homo, o último livro que ele consegue escrever durante o seu período de saúde, versa sobre pressupostos alimentares, né? Sobre exercício físico, sobre uma ideia de corporeidade cuidada ou ancorada num escopo completo de cuidado com o psíquico também, né? Essa ideia de que o eu é muito mais correlacionado à ideia de um corpo, né? Nietzsche é um grande o Nietzsche é muito desconfiado já em todas as suas obras disso que hoje nós enfrentamos cada vez mais como um desafio, que é uma ameaça do cerebralismo, né? Se outra hora, no virada do século XIX, tanto Freud quanto Nietzsche vão enfrentar o paradigma cartesiano de que o eu é redutível à consciência, hoje nós estamos enfrentando um segundo movimento reducionista, que é o movimento de redução do eu ao cérebro, né? Então, assim, uma crítica ao cerebralismo é uma tendência hoje dentro de uma terapêutica, uma clínica, e inclusive uma psicopatologia diferencial e crítica, né? Então, em psicopatologia fenomenológica, dentro de grupos que eu participo, isso está sendo muito debatido, né? Uma nova, há sempre em cada tempo uma ameaça reducionista e biologista, inclusive, né? Então, se outra hora era a redução do eu à consciência, que era uma pauta do século XIX e início do século XX para alguns autores, hoje existe uma nova reflexão sobre diagnósticos como formas de subjetivação e também um certo tipo de redução do eu consciente ao eu cerebral, mesmo que a gente não saiba muito bem o que isso significa, né? E isso ainda é objeto de investigação. Então, existe uma correlação entre dois conceitos importantes em Freud, numa saída da miséria existencial pelo sofrimento, e em Nietzsche pela perspectiva de uma sabedoria trágica. Então esse é um segundo caminho assim, de estabelecimento desses parentescos, né? A gente tem um tempo ainda, né? Então, deixa eu apresentar para vocês algo um pouco mais
organizado assim dentro de uma filosofia, tá? De um pressuposto filosófico. A relação entre Freud e Nietzsche ela ficou muito conhecida no século XX, porque Paul Ricoeur escreveu que Freud, Nietzsche e Marx eram os conhecidos mestres da suspeita do século XIX, né? Deixa eu ver com vocês um pouquinho do que isso quer dizer. O final do século XIX e o início do século XX foram marcados por uma profunda reorientação na compreensão do sujeito e da cultura. Esse período viu o declínio da fé inabalável na razão cartesiana, que temos uma primeira grande suspeita, e na consciência como uma instância transparente de autoconhecimento. Então, ir além do eu cartesiano, né, era algo subversivo para esses autores, né, enfrentaram o que precisavam, e também ir além da consciência como uma instância transparente de autoconhecimento. Nietzsche, em Além do Bem e do Mal, ele já vai escrever assim: tudo aquilo que chega à consciência foi autorizado por uma série de filtros e instâncias antes e pré-conscientes, não no sentido de pré-consciente freudiano, tá? Anteriores à consciência, que só emergem à consciência porque foram previamente autorizados por todas essas camadas anteriores não conscientes. Então, esse tipo de reflexão já está em Nietzsche lá no Além do Bem e do Mal. Então, tanto Freud quanto Nietzsche emergiram como figuras centrais desse movimento de desmascaramento, de uma redução do eu à consciência e de uma fé inabalável na racionalidade, né? Essa fé inabalável na racionalidade, uma suspeita disso a gente pode lembrar aqui da carta de Freud a Einstein em Por que a Guerra, né? Então ali eu acho que tem o argumento principal disso, né? Estabelecendo bases por uma filosofia e por uma psicologia do futuro, né? Acho que psicologia do futuro aqui eu anoto, né? Como eu estou fazendo notas de um artigo por vir, assim que eu tenho notas dessa série desses livros, então não é algo acabado, mas é algo já pré-organizado, né? É importante marcar como o sentido de clínica psicológica foi organizado por Freud também, né? O sentido que nós temos de clínica hoje, no sentido de um atendimento psicoterapêutico, terapêutico, não só em psicanálise, mas em psicologia, foi organizado por Freud no modelo freudiano. É aí que tem a psicologia do futuro. Não é só o entendimento a partir do inconsciente. Isso também, né? No sentido técnico e na fundação de uma teoria psicanalítica, mas também organizativo, também metodológico também. Lembremos como era a psicologia no século XIX, né? E como era o atendimento na psicologia experimental, né? Laboratorial, né? Comportamental. Então a gente tem aqui um outro sentido da investigação psicológica na técnica, né? No sentido do que seria uma clínica da psicologia no futuro e claro, também da psicanálise, né? Então, essa intersecção entre o pensamento nietzschiano e a psicanálise freudiana, ela é complexa, ela é repleta de tensões, ela define um campo hoje, né? Por isso que eu acho que trouxe todos esses livros para a gente dar uma olhada, define um campo de investigação acadêmica essencial para a compreensão de duas coisas: o que foi a modernidade e qual era o principal mal-estar que caracterizava a modernidade, que era numa crença, principalmente para esses autores que a gente está tratando, uma crença no poder ilimitado da razão, que reflete num poder ilimitado da consciência. E que tudo aquilo que pode ser alcançado seria alcançado pelo uso da racionalidade consciente. E isso ruína. Então, quando a gente vê que isso vai à ruína e que isso não se sustenta, eu sempre. Nietzsche publica sobre isso em toda a sua vida, né? Fazendo uma denúncia da modernidade, né? E tem uma outra coisa que eu acho que é legal notar, que é como é que isso vai aparecendo em Freud. Freud escreve sobre isso eventualmente, mas eu acho sempre bom lembrar assim que as cartas que Freud troca com Lu Salomé, uma pessoa que é presente tanto na vida do Nietzsche quanto do Freud, as cartas que Nietzsche não, as cartas que Freud troca com Lu Salomé durante aquele período prestes a estourar a Primeira Guerra. A forma que ele escreve para ela, assim, algumas citações que eu recordo, assim, que eu recordo também, né? O mundo nunca mais será o mesmo.
A racionalidade traiu todas as suas perspectivas de futuro, né? Nós não conseguiremos, pela via da racionalidade, promover nada. E uma que eu acho bem importante, assim, da carta do Freud, que ele vai dizer assim, ó, o projeto iluminista perdeu todas as suas últimas esperanças, né? A gente lembra dessa sentença muito nos pensadores da Escola de Frankfurt, em Adorno, em Benjamin, em Marcuse, em Horkheimer, mas eles são leitores de Freud, né, gente? Eles fazem uma leitura de Freud, fazem uma leitura de Marx, fazem uma leitura de Nietzsche e fazem algo diferente com tudo isso. Mas assim, ó, não só no Habermas, no discurso filosófico da modernidade, mas na obra dos frankfurtianos, na dialética do esclarecimento, essa revisão da racionalidade, ela é embebida e orientada pela obra freudiana, principalmente, assim, e está na leitura das cartas, está na leitura de todos esses textos que mostram a grande decepção anunciada por Nietzsche e também corroborada pelas experiências da virada do século da guerra. Então, assim, ó, é o fim do projeto iluminista, né? E aí vocês vejam o que é esse sentido de um mal-estar colocado na modernidade, até para a gente entender assim, a posição que é o mal-estar na cultura do Freud, né? Assim, que não é só as pulsões que, quando limitadas e colocadas num certo tipo de represamento pela cultura, uma questão mais agressiva e também de uma emergência desses sentidos de mal-estar aparece. Isso é tematizado em todo o século XIX pela perda do ideal iluminista. Então, o mal-estar né? E é muito ruim para autores que são herdeiros do idealismo alemão e que são herdeiros do projeto iluminista ver esse otimismo depositado na razão desde o auge do auge no iluminismo, mas que começa no Renascimento. Ver isso na derrocada, né? É frustrante para Freud ver que o ideal da racionalidade, ele um racionalista, né? Com uma tentativa de ancorar o tempo inteiro a sua obra na racionalidade, na biologia, né, em questões filogenéticas, no método científico, numa espécie de positivismo, vê tudo isso indo a uma certa derrocada. Né? Então, isso é a marcação da própria origem desse surgimento, origem no sentido aqui nietzschiano psicanalítico, né? Fusiona assim com uma esparsa a origem, né? A origem é o múltiplo aqui, né? No sentido nietzschiano, né? A origem não é o um, então é uma multiplicidade a origem, né? É uma etiologia impossível, né? Inalcançável, são alcançáveis os seus efeitos, né? Precisando lidar com essa etiologia de um mal-estar. Então, mal-estar é algo fundamental aqui para entender a relação entre os dois, né? Então, tanto Nietzsche quanto Freud são reconhecidos, né, ao lado de Marx, como os grandes mestres da suspeita do pensamento oriental. Essa designação foi popularizada por Paul Ricoeur e ela destaca o projeto comum desses pensadores. Acho que aqui que eu gostaria de trazer. Né? A crítica à ideia de que o sentido e a consciência do sentido coexistem de forma imediata e verdadeira. Né? Acho que esse é um ponto importante, né? A crítica à ideia de que o sentido e a consciência do sentido coexistem de forma imediata e verdadeira. Para eles, a consciência é frequentemente percebida como uma consciência falsa, exigindo uma hermenêutica das profundezas, isso é bem Nietzsche, tá? Uma hermenêutica das profundezas para revelar forças subterrâneas que realmente impulsionam a ação humana. Isso está correto, tanto para Nietzsche quanto para Freud. Né? Nietzsche é frequentemente classificado, e a partir de uma derivação de Paul Ricoeur, como o mestre da suspeita do sentido. Sua metodologia genealógica se concentra em questionar a origem e o valor dos valores morais, deslocando a investigação ética da esfera transcendental para a esfera histórico-psicológica. Então, essa é uma perspectiva já de rompimento com o projeto moderno. O que vai fazer Nietzsche caracterizar a modernidade como uma época decadente. E a decadência está num sentido, está em muitos sentidos. Primeiro, numa projeção da valorização da vida no otimismo da racionalidade. E o Nietzsche já havia percebido as limitações desse depósito de confiança. O segundo, a projeção de uma vida feliz e bem-sucedida para fora da corporeidade.
numa experiência metafísica sobrenatural, a qual a alma seria a possibilidade de experiência disso. Nietzsche vai dizer, isso não existe. Né? A vida é a vida do corpo, é a vida do aqui e agora. Né? Se há essa possibilidade, não sabemos. Né? Nietzsche acreditava que era uma perda de vida depositar isso para, mesmo apesar de dores, sofrimentos, era uma perda de vida depositar para o depois da morte uma aposta, né, na vida boa. Daí entra o conceito do amor fati, né? Amor fati seria uma consequência desse tipo de percepção abismal, que é a experiência do Zaratustra chegando a essa conclusão em algum desenvolvimento do livro, né? Caiu o chão sobre os meus pés, né? E agora o que eu faço? Amor fati, amar a vida acima de todas as coisas, mesmo com seus problemas mais duros e mais estranhos, né? Isso é terrível. Isso é trágico, né? Isso não é legal, né? A gente às vezes tatua ali amor fati, né? Mas isso é terrível, amor fati é terrível. Eu tenho que me responsabilizar pelas minhas queixas, dar conta das minhas dores e afirmar a vida com toda alegria, né? É isso que ele denota na obra que o Zaratustra está diante da percepção de um conhecimento terrífico. Por isso que cai o chão sobre os pés, né? Porque isso significa não ir só em direção a uma percepção existencial. Isso significa ir contra a todos os valores da modernidade. A modernidade, se vocês lembrarem, a modernidade é uma época em que até mesmo os cientistas, aqueles mais empiristas, trabalhando com método indutivo, biólogos, físicos, eram crentes. Conciliavam a relação da fé com a relação do corpo, né? Não é novidade eu dizer isso, né? Tem muitas pesquisas ali, biografias do Newton, que diria que ele teria ido muito mais longe do que foi se ele não tivesse gastado tanto tempo tentando provar a existência de Deus de forma matemática. Descartes é a mesma coisa. Galileu teve que se retratar diante da Santa Inquisição para não ir para a fogueira, como Giordano Bruno foi. Então, todo o Renascimento e o período da modernidade é uma conciliação da fé com a razão. É no século XIX que esses grandes ateístas começam a surgir, muito impulsionados pela figura do Voltaire, né? Que eu acho que o Tratado sobre a Tolerância é um livro que não envelhece, né? Que é uma denúncia do fanatismo religioso. Mas isso é raro. Isso não é o caso. Então, o amor fati do Nietzsche é dizer assim, bom, eu vou ter que começar tudo de novo. São os 4 niilismos fundamentais. Não há Deus, não há vida após a morte, não existe progresso, a vida pode piorar e o mundo pode piorar no próximo minuto, e não existe nenhum depósito de evolução e de aprimoramento no caminhar do tempo, no caminhar da história. Então, são os 4 grandes deuses que caem: o Deus cristão, a aposta na alma imortal, o progresso. A história não está nos levando para um lugar melhor do que esse, está nos levando para lugar nenhum. E ainda assim, mesmo com tantas coisas, eu preciso entrar num certo tipo de niilismo ativo que assume todas essas perdas, dá conta disso numa responsabilização pela existência e segue feliz. Amor fati. Isso é talvez a maior densidade apresentada numa frase do pensamento nietzschiano. E talvez a grande síntese do pensamento nietzschiano, que é impossível de fazer, talvez comece por aí, pelo sentido de amor fati. É esse que é Nietzsche, o mestre da suspeita do sentido, né? Por isso, então, que ele desloca a investigação ética de uma esfera transcendental, não é mais Deus, alma, progresso, história que está em questão, para a esfera histórico-psicológica. É a história de um corpo. É a história do que esse corpo passou, do que esse corpo viveu, é a história dos afetos que circulam nesse corpo. Isso é singular, né? Muitas vezes equivocadamente acusado de subjetivismo, né? Mas não é sobre isso, né? É sobre uma primeira camada de defesa da singularidade. Nietzsche investiga a civilização, aqui no sentido de civilização, né? No sentido de o que é isso que chamam de progresso? Perguntando sobre o valor dos valores, expondo a construção artificial das categorias morais.
Em contrapartida, Freud é o mestre da suspeita inconsciente, né? Ao postular a existência de um inconsciente dinâmico, ele subverte a autonomia do sujeito racional, colocando em xeque a incapacidade do ego, do eu, de conhecer a si e ao mundo exclusivamente através da razão. Então, a psicanálise freudiana revela que as construções teóricas do sujeito consciente frequentemente encobrem processos de natureza pulsional. Para nós, isso não é novidade. A gente está lendo em relação com Nietzsche, e a gente está vendo que há uma perspectiva aqui que nos coloca em um sentido de pensar eles no âmbito de sentido. Né? Melhor, voltei? Eu senti que recebi um aviso que estava instável. Voltou? Sim. Tá. Então vejam, né, pessoal, assim, essa convergência na crítica à verdade absoluta e à razão é fundamental para a crítica cultural de ambos. Então, eles desafiaram, né, nessa associação que eu estou fazendo, a noção de que a verdade é universalmente acessível através do intelecto. Nietzsche já havia dito isso em seu texto, que também é muito conhecido, sobre a verdade e a mentira no sentido extramoral. Ele critica a confiança moderna no poder das palavras e conceitos como veículos para uma verdade unívoca. E aí, de forma análoga, Freud assevera que o ser humano nomeia como a verdade é, na realidade, determinado pela sua realidade psíquica. Essa realidade, por sua vez, é frequentemente uma tentativa defensiva de preencher a sensação de falta de sentido na existência. Uma camada, não é só isso, a gente sabe. Ao darem prioridade ao subterrâneo, aqui estou emprestando Dostoiévski, tá? Seja na forma de forças pulsionais, seja na Willett-sur-Mar, que é a vontade de potência nietzschiana, sobre a consciência, ambos os pensadores justificam a necessidade de uma arqueologia psíquica ou genealógica para investigar a causalidade não racional da ação humana. O desafio que ambos impuseram ao pensamento filosófico foi de tal magnitude que Freud se tornou referência obrigatória para os estudos filosóficos do século XX e XXI. Então não tem, por exemplo, a Escola de Frankfurt foi uma citação que eu fiz. Então todos os autores, de alguma maneira, os existencialistas também, né? Eu tenho esse enorme Freud Além da Alma escrito pelo Sartre, que depois que não foi nem encenado, nem gravado, ficou como um grande roteiro publicado. Acho importante marcar também, a gente tem alguns minutos ainda, acho importante marcar, assim, que a relação de Freud com a filosofia, e com Nietzsche em particular, foi marcadamente ambivalente, né? Essa ambivalência é crucial para entender como Freud buscou estabelecer a psicanálise como uma disciplina autônoma e científica, distinguindo-a da especulação filosófica. Então, não vamos confundir as coisas, né? Então, há algo de relacional aqui. Então, assim, eu sei que isso é conhecido por nós, mas eu quero marcar, né? Freud, em diversas ocasiões, afirmou ter evitado ler a obra de Nietzsche, né? Então, fui atrás disso, né? A razão declarada para essa autoimposição era a necessidade de não sofrer influências externas que pusessem comprometer a formulação original e a pureza de suas próprias teorias, né? Então, esse comprometimento com a psicanálise. Ele sustentava uma postura incisiva, incisiva no bom sentido, tá? Importante, metodológica, tá? De que a psicanálise jamais poderia ser confundida com a filosofia, pois enquanto esta parte de conceitos prontos, a psicanálise exige que qualquer construção teórica seja feita tendo a clínica como fundamento. Muito importante, mas é bem importante marcar que filosofia é essa. Não é a filosofia nietzschiana, nem a schopenhaueriana, né? Porque eu acho que os estudos mostram que Freud leu muito mais Schopenhauer do que Nietzsche, né? E ele realmente gostava de Schopenhauer, e eu entendo que a teoria da vontade em Schopenhauer é muito mais grandiosa para a gente pensar uma relação com a teoria das pulsões. Mas a filosofia moderna a qual Freud está se remetendo aqui são as filosofias de sistema fechado. São as filosofias autossuficientes, né? São todas as filosofias que produzem um certo tipo, não é essa bem a palavra, mas é um tipo de ensimesmamento teórico, né? É tudo possível de ser respondido ali por dentro, não há necessidade de relação externa, né? Essa é a evitação freudiana.
apesar dessa defesa metodológica e do esforço em manter a psicanálise dissociada da filosofia especulativa, e eu estou falando especificamente da filosofia hegeliana aqui, Freud não pôde negar a profundidade das intuições nietzschianas. Então, ser justo com Freud é isso, né? Ele confessou sua admiração pelo filósofo, reconhecendo que as intuições de Nietzsche eram frequentemente confirmadas pelos laboriosos resultados da psicanálise. Então, essa situação é bem conhecida, né? Esse reconhecimento é significativo, né? Ela aqui na minha outra nota, né? Ela está na história do movimento psicanalítico, tá? No texto do Freud. Esse reconhecimento ele é significativo, pois sugere que a psicanálise forneceu as provas empíricas e a consciência clínica, e a consistência clínica para validar insights que Nietzsche havia alcançado através de observação filosófica e da introspecção. É uma coisa meio solitária, de filósofo errante e andarilho, como Nietzsche foi, né? Então, o reconhecimento mais notório da precedência nietzschiana ocorre quando Freud cita diretamente Nietzsche. Em uma nota de rodapé no livro Psicopatologia da Vida Cotidiana, Freud faz a referência ao aforismo 68, de Além do Bem e do Mal. Eu tinha separado para ler inteiro, mas não vou. Está aí, aforismo 68, de Além do Bem e do Mal. O aforismo que trata da disputa entre memória e orgulho. E é bem interessante, né? Eu fiz isso, diz minha memória. Eu não posso ter feito isso, diz meu orgulho. E permanece inflexível. Por fim, a memória cede. Então, isso é muito interessante de pensar, essa relação. Serviu para Freud reconhecer que o mecanismo do recalque, ou da repressão, vocês escolhem uma tradução, um processo central e intimamente ligado ao inconsciente na psicanálise, havia sido antecipado por pensadores como Nietzsche, pelo menos em ideia, não no uso clínico. É bem importante a gente manter isso. Não é o sentido clínico, né? Mas a ideia de repressão. Então, ao citar Nietzsche para validar o mecanismo de repressão ou de recalque, Freud realiza um movimento complexo. Ele utiliza o filósofo para historizar a psicanálise, reconhecendo a existência de antecedentes conceituais robustos, mas simultaneamente reafirma a originalidade do seu método de evidência, do seu método freudiano de prova. Isso reforça a tese de que a contribuição crucial de Freud não foi apenas a ideia de inconsciente, que estava presente em Nietzsche, em Schopenhauer, mas sim a criação de um corpo metapsicológico e de uma técnica clínica para investigar e operar sobre essa dimensão do inconsciente, solidificando a psicanálise como uma disciplina que transcende a mera especulação filosófica. Isso é muito importante, tem que ser dito. Né? Tá. Tá. Eu teria outras coisas para mas que não vai dar tempo. Tá? Eu sempre preparo mais coisas do que eu queria. Eu queria terminar com duas coisinhas, tá? Eu sei que está no horário, assim. Eu queria ler para vocês, eu separei bastante questões assim, para ver assim, como é que Nietzsche entende conceitos fundamentais para nós, assim, num estudo que eu tenho desenvolvido sobre questões importantes, tá? Mas assim, entre as opções aqui, eu acho que eu vou pegar uma, tá? Assim, ó, eu fico muito tocado com essa sentença do Freud, que a gente pode pensar muitas interpretações dela, e cada um tem a sua vivência com ela, mas assim, ó, o eu é sobretudo um eu corporal, né? Vamos pegar essa, tá? Acho que a gente já trabalhou bastante com essa sentença. O eu é sobretudo um eu corporal. Deixa eu apresentar para vocês como é que Nietzsche entende o eu, né? Para a gente ver como é que isso está circulando nesse pensamento do século XIX, assim, dando bastante força, que eu acredito. Eu sempre defendo isso, né? É uma pauta minha há muito tempo. A importância da gente voltar às palavras mesmas. O eu como ir, né? O sentido de corpo em Nietzsche. O que é corpo, né? Por que há uma descerebralização? O que é isso, né? Então, assim, eu acho que tem assim uma flutuação ali no século XIX que não adianta. Está na base de estudos do Freud, está na medicina. Nietzsche e Schopenhauer são autores que eles foram estudar biólogos, fisiologistas, bioquímicos, médicos, eles foram estudar medicina, biologia, para fazer uma articulação com uma filosofia que fosse conectada ao corpo, né? O Nietzsche diz isso, é preciso voltar a ter os pés no chão. A filosofia precisa voltar a ter os pés no chão, né? Porque o que é o eu filosófico, o eu cartesiano, ou é uma redução à consciência, que acaba sendo, ou uma redução ao sobrenaturalismo, assim. Então, uma filosofia naturalizada, naturalista é forte, mas naturalizada com algum tipo de metafísica naturalista é importante, assim, né? Para pensar, inclusive, esses conceitos, né?
A pulsão está na origem, a origem da pulsão está na relação ou na interface entre o somático e o psíquico, né? Isso circula numa filosofia naturalizada, né? O soma, o corpo, ele tem um fundamento assim, né? Eu vejo os efeitos da pulsão, sinto, né? Analiso, mas eu não toco a pulsão, né? Ela não é pegável. Isso é de uma ordem metafísica naturalista. Ela é natural, mas não é corporeizada. Isso é difícil de teorizar, mas isso está circulando, assim. O Freud está tentando dizer algo que também tenta e diz, faz clínica disso, ou faz uma recepção disso teoricamente a partir da clínica. Mas Nietzsche tenta dizer isso também, Schopenhauer tenta dizer isso também, né? Essa trilogia que eu vejo como a grande fonte. Tenho muito tempo de estudo ali na filosofia moderna alemã, filosofia alemã do século XIX. Então, assim, tem um caminho sobre, assim, da pulsão, do inconsciente, do eu, que está nessa relação com questões mais do corpo. Então, acho que vamos olhar essas aqui, assim. Eu tinha percorrido. Isso é um outro encontro, tá, Fernanda? De fazer um percurso, assim, ó, eu fui muito otimista, né? Eu ia fazer um percurso do eu para o sujeito, para o afeto, para a consciência, para o corpo, para o trágico e para a grande saúde, né? Eu queria, acho que 6 horas. Não, mas não sei para onde eu tirei isso, que ia dar tempo, né? Mas vamos ver o eu e vamos ver o conceito de grande saúde para a gente sair com aquela perspectiva otimista da psicanálise também, do Nietzsche, né? Deixei separado aqui nos meus livros. Tá? Veja só. O eu em Nietzsche tem esse sentido do eu freudiano Ich, tá? Então veja, né? As críticas de Nietzsche às noções de eu, porque é esse eu moderno, transcendental, tá? Denuncia, que é a mesma filosofia que o Freud critica, né? Denunciam que estas estão ligadas a dogmas e preconceitos metafísicos, epistêmicos e, sobretudo, lógicos. Um exemplo dessa crítica está na análise que faz do eu penso cartesiano. Então, vê, isso que a gente começou falando, né? O encontro. Onde é que Nietzsche faz isso, né? Eu também tinha separado para eu ler, mas anotem para ver depois. Está no parágrafo 16, de Para Além do Bem e do Mal, né? Parágrafo é aforismo, né? O livro é escrito em aforismos. Além disso, Nietzsche identifica 2 momentos decisivos para a formulação de concepção de eu na modernidade. Primeiramente, a crença de que o pensamento deve ter uma causa, o que leva à suposição de um eu que seja essa causa. E, em segundo lugar, a estrutura gramatical, da qual o próprio pensamento não consegue escapar, o que impulsiona essa crença e a torna possível. Então, tem uma relação com a linguagem. Num momento mais cuidadoso, eu compartilho com vocês. Nietzsche acredita que consciência e linguagem surgem ao mesmo tempo. Ele não consegue ver de maneira dissociada a emergência da consciência e da linguagem. Então, assim, elas não são causalidade uma da outra, elas são emergências concomitantes. E com efeito, a estrutura gramatical é decisiva para que a lógica se torne dependente da noção de eu. A crença na sua existência advém do processo de abreviação e simplificação com que a linguagem formula o conceito, ou seja, opera uma redução da multiplicidade à unidade. Então, a noção de eu, o que ele está dizendo aqui? A noção de eu, a noção de ich, é uma perspectiva linguística que reduz uma multiplicidade a uma unidade, que pode causar a falsa sensação de que o eu é uma unidade. Essa perspectiva. Né? Toda multiplicidade que caracteriza o arranjo dos impulsos e sensações no corpo é reduzida a uma unidade sintetizada pela palavra eu. Aí veja como é que ele dobra. Mas esse eu não passa de ficção. É uma simplificação de linguagem que não corresponde à efetividade dos processos interiores. Então, os processos interiores emanam de uma multiplicidade. A lógica não pode escapar a esse falseamento da realidade efetiva, quando toma para si a crença de que o sujeito eu é a condição para o predicado penso. Né? Ver, né? Como é que pode, esse eu, ele é uma multiplicidade, não tem um eu que pensa. Né? Nietzsche denuncia essa crença, porque a ligação entre sujeito e predicado procede da suposição de que toda atividade requer um agente,
onde se conclui que esse agente é o eu. Isso, no entanto, é apenas uma interpretação do processo baseada numa simplificação. A pletora de conceitos metafísicos como substância, causalidade, sujeito, objeto, movimento, provém dessa interpretação de nossas experiências psíquicas. A filosofia é subjugada por essa mitologia gramatical, diz o Nietzsche, mitologia gramatical, preconceito que se enraiza desde os primórdios do pensamento filosófico, pois os conceitos atávicos de ser e de átomo provêm dessa busca de uma unidade inferida do suposto caráter unificador do eu. Né? Então, assim, quando o eu não se torna senhor em sua própria casa, é um certo tipo de ruína dessa ideia de unidade. E uma forma também de ver a partir de uma noção de multiplicidade, que Nietzsche aqui está sugerindo. Né? Então, aqui eu queria trazer um pouco mais, assim, nessa fala final, de uma densidade interna da obra, para mostrar assim, o que é isso da ordem do perspectivismo em Nietzsche? O que é um autor dado à multiplicidade? É conseguir pegar cada um desses principais conceitos fundamentais e fundantes de toda a tradição alemã, filosófica alemã, que vai emergir no século XIX, e tentar dar conta disso para fazer outra coisa, abrindo as possibilidades para o que viria depois, não só a partir de Freud, da própria psicanálise, mas também como do pós-estruturalismo francês e da obra de Deleuze e Guattari, aí a gente vai embora, né? Nessa outra forma de recepção. Mas nós poderíamos fazer isso também dentro de um certo tipo de ficarmos aliados ao pensamento de Nietzsche, não para fazer uma leitura comparada, não sei o quanto a gente ganharia com isso, mas com a psicanálise ou com Freud, mas para lê-los em relação, ler Nietzsche com Freud, Freud com Nietzsche, e também pensar a própria psicanálise, as psicanálises, né, com Nietzsche, para que a gente amplifique a nossa forma de relação com a psicanálise, que isso seja um operador de pensamento, né, para que seja um tipo de oxigenação desse nosso ímpeto de uma formação que nunca termina. Né, e que a gente oxigene e amplifique isso. E a gente poderia fazer isso com cada um dos conceitos fundamentais do idealismo alemão e do romantismo alemão, que Nietzsche colhe e torce, e apresenta outra possibilidade, e vai nos trazendo construir para uma outra dimensão. Então, essa é uma forma da gente, talvez, Fernanda, entrar nesse assunto muito mais, assim, ó, muito mais como convite, como abertura, como sensibilização para outras, do que para fechar, porque aqui não tem como ter fechamento, né? São grandes aberturas, né? Para que a gente continue essa conversa, assim. Eu não quero ser indelicado, vou terminar agora, para que a gente consiga conversar um pouquinho, e eu agradeço muito, assim, a atenção, a escuta. Obrigado, Fernanda. Obrigado, gente. Bom, Felipe, te agradeço muitíssimo. Uma apresentação brilhante. A gente está começando uma leitura ali no departamento e, nossa, tu trouxeste, assim, algumas, não te diria respostas, mas, né, pessoal que está aí, assim, alguns esclarecimentos, né, mas também aumenta o desejo da gente conhecer mais e se aprofundar. E queria realmente agradecer pela essa tua fala, que num tempo relativamente curto tu pôde trazer tantas ideias e, né, esses cruzamentos e distanciamentos, né, de Freud e Nietzsche, e o quanto que é importante a gente poder conhecer a obra dele, né, para também conhecer um pouco mais da psicanálise, né, e, o nosso tempo também, né? Uhum. Eu queria já passar a palavra, né, para o pessoal. Acho que tem, né, tem muitos professores, tem muitos alunos aqui interessados. Queria também agradecer a Ângela Piva, a nossa presidente que está aqui, a presidente do Contemporâneo, né? E eu acho que eu não sei se tu conhecia a Ângela, não tinha apresentado, mas se não, né? Prazer, Angela. Obrigado. Queria também te agradecer, né, pelas tuas sugestões de livros, e que depois eu vou passar para o pessoal aqui, Uhum. né? Já estender um convite
né, para a nossa Feira do Livro, que vai acontecer 10 de abril, né, de 2026, né, e depois a gente... E também, né, para tu participares agora do Contemporâneo e outras atividades, certamente, né, despertou a suspeita e a curiosidade em todos aqui. Que bom. E, bom, então eu passo a palavra, né, para os colegas. Quem se atreve? A Luísa. Eu já tenho essa fama já de sempre participar, coisa horrível. Tudo bom? Manda, Luísa, Tá, manda. eu vou vir com as minhas viagens, tá? Eu tô sempre viajando nas coisas, até porque, como eu tenho um conhecimento muito limitado, eu faço relações, por vezes, descabidas. Mas aí tu foi falando e eu fui pensando. Tem duas coisas que eu pensei, que eu também penso muita coisa. Primeiro, eu fiquei pensando no quanto se relaciona o amor fati com o Sartre, e toda a questão de liberdade, e, e aí a vontade do Schopenhauer. E aí depois eu dei a minha viajada no meu tema do TCC. Nossa, isso daí, agora tu me desorganizou todas as ideias, tá? Porque tu não trouxe o Nietzsche, acho que tu me fez um favor, mas agora tu me fez um desfavor. Eu acho que tudo que tu falou aqui no final se refere ao parágrafo 16 do eu múltiplo. Então, Felipe, tu me criou um problemão agora, entendeu? Porque isso fez um baita sentido com algumas coisas que a gente vinha discutindo. Mas eu queria saber o quão viajante tá essa minha ligação ali de antes, né? Dessa coisa de juntar o Sartre com o Nietzsche, com o Schopenhauer ali. E a coisa do TCC eu vou deixar para pro meu problema mental interno. Bem, eu te respondo, sim. Eu te dou algumas perspectivas. Vou escutar a Ângela, acho que escuto uma, duas, três pessoas e depois faço a resposta. Acho que não é Fernando, melhor, né? Tá. Por favor, Ângela. Aí, deu certo. Bom, boa noite a todos. Eu primeiro, assim, te agradecer muitíssimo, viu? Eu não te conhecia, foi um prazer grande, assim. Obrigado para a Fernanda por ter nos apresentado, né? Queria te deixar umas portas abertas aí. Eu gostei muito das tuas reflexões, gostei muitíssimo, assim. Acho que é muito claro, muito didático, né? E especialmente essa última, assim, do eu e da multiplicidade. Eu acho que esse é um ponto muito importante hoje em dia, para os desdobramentos aí de a gente pensar a psicanálise, né? E o conceito de uma identidade identitária, né? Então, acho que isso é uma coisa que me fez, né, refletir bastante a, a pertinência dessa reflexão hoje, em tempos assim tão polarizados, fanáticos e né, empobrecedores. Então, se tu puder fazer alguma reflexão sobre os nossos tempos, fanatismo, identidade identitária e multiplicidade, te agradeço muito. Espero te ter outras vezes aí conosco, Felipe, depois vamos conversar mais de perto, né, Fernando? Vamos sim. Obrigado, Ângela. Faço sim. Acho que eu vou comentar vou falar sobre essas duas questões, né? Acho muito bem. Ângela, muito obrigado. O prazer é meu, né? Claro, eu havia dito a Fernanda, podem contar comigo, né? Bom, Estou muito contente com essa aproximação, né? E com esse início aí de relação, para que a gente consiga fazer coisas bacanas juntos, né? Eu gostei que tu disseste assim. é para valer, viu, Felipe? Não, Tá, é para tem um valer, monte de sim. testemunha aqui, não é só. Sim, Eu vi, é tem uma quase 50. convocação.
Eu digo, aí tem Só 40 uma pessoas, a gente é quase social, 50. assim, Eu digo, nossa, o cara tem é, muita testemunha, né? Pô, tá, não, tá assinado já. também. Eu gostei que tu trouxeste, assim, eu vou começar pelas falas, pela pergunta da Ângela, pelos comentários, depois eu vou para a Luísa, né? Eu gostei que tu trouxeste, assim, sabe, a partir da ótica das reflexões, sabe, Ângela, assim, não... Eu acho que a gente passa por um certo tipo de mal da origem, que assim, a gente estuda tanto e tantos anos Nietzsche que a gente fica sempre pensando, como é que eu vou fazer uma introdução agora, né? Então a gente vai dizer, pô, isso é muito difícil, né? Então, eu digo, uma introdução, bom, eu vou pegar certos pontos, vou começar a abrir reflexões. Isso é uma experiência bem deleuziana, assim, de um sentido de pedagogia deleuziana, né? Vou abrir sensibilizações, operadores de pensamento, reflexões. Eu vou semear, assim, cada pessoa vai pegar e se conectar esteticamente, assim, sensivelmente com algumas coisas, né? Nunca a gente pega tudo, mas alguma coisa a gente pega. Então, se a gente se afeta, já é um começo de pensamento, né? Não adianta, o começo de pensamento é pelo afeto, pela sensibilidade, né? Não é por, uau, o impacto, assim, de um conceito, né? Isso mais afasta do que aproxima, né? Então, a ideia é começar uma conversa, então, assim, que era isso, assim, partir do óbvio, assim, daquelas coisas que são mais tocantes, de faladas, e até mais, assim, que as pessoas já estão acostumadas a ouvir da relação com Nietzsche e Freud, começar a ir aprofundando, indo para algo que toca um pouco mais a densidade acadêmica, que é o seguinte, gosta, né? Então, a gente continua agora a partir desse estudo do eu, do sujeito, do afeto. Então, agora a gente tem, assim, portas abertas para começar aprofundamentos mais acadêmicos, assim, uma fala aberta, de introdução. A gente pode pensar grupos agora de aprofundamento disso. Eu acho muito importante retomar isso, assim, né? Eu vou te falar de um ponto de vista pessoal, né? Eu vou responder pela segunda vez uma coisa que me questionaram, que quando eu estava fazendo aquela defesa, assim, acadêmica da tese de doutorado, né? E demorou 7 horas, teve um intervalo, foi uma coisa, não sei por quê, mas foi. Das pessoas com quem eu estava dialogando, assim, que estava avaliando a escrita da tese, que depois surgiu esse livro aqui, o Nos Abismos, né? Sobre a interpretação da natureza, disse assim, Felipe, eu noto que tu usa muito a filosofia deleuziana como uma entrada em Nietzsche. Então, assim, me parece que tu não leu Nietzsche desde o Nietzsche, tu leu Nietzsche do Deleuze, isso te marcou de uma maneira que depois, quando tu foi ler o Nietzsche mesmo, tu não conseguiu descontaminar, no bom sentido, da recepção deleuziana. E eu disse assim, e aí a pergunta foi, tu enxerga que a leitura que Deleuze faz de Nietzsche é um paradigma? E eu digo, é um paradigma. E eu acredito assim que nós temos duas hermenêuticas fundamentais, assim. E aí quando tu nota isso, né, dessa relação entre eu e multiplicidade, em que aquilo que emana sobre a ficção da unidade do eu é um conjunto de efervescências, de afetos ou de pulsões, de forças, que o Nietzsche usa a palavra Wille, né, que é a mesma que o Schopenhauer usa, Luiz, que é essas diferenças. A gente poderia fazer uma axiologia, que, assim, um estudo de que quais são a quantidade enorme. Isso vai dar uma abertura na filologia psicanalítica, que eu acho maravilhoso no estudo alemão psicanalítico. A quantidade de palavras em alemão que significa força é Drang, Kraft, Wille, Instinct, Trieb. Tem muitas palavras que significam diferentes tipos de força em diferentes situações diferentes, em diferentes qualidades. E que isso forma um próprio escopo de mundo. E que isso, como um paradigma para interpretar o que Nietzsche quer falar de eu, de corpo, de interpretação, aquela ideia assim, não existem fatos, existem interpretações, né? Aí algumas pessoas fazem uma leitura política disso, não, isso é muito complicado. Assim, mas, gente, o fato é uma ficção de unidade de uma série de interpretações. Obviamente terão interpretações que são mais válidas que outras e vão ter um peso qualitativo de evidência. Isso é forte, não que seja um fato. Tu entende? É esse sentido de operar na multiplicidade. Isso muda com o tempo, isso se transforma. Então, esse operador metodológico que o Deleuze cria, que depois ele vai inclusive tomar ele como um conceito particular, que é o conceito de rizoma, né? Que é o conceito de desterritorialização,
é uma grande forma de ler Nietzsche, assim. Então, digo, tá, então, no fundo, né, vou te citar Nietzsche, assim, quando ele fala nos escritos sobre a vontade e potência, ele vai dizer assim, ó, um quanta de força, quanta é o plural, um quanta de força, que é um feixe, é composto por diversos quantum de força, quantum é o singular. Então, é como se a gente visse o fio cortado em transversal, que o fio é um quanta, cheio de fiozinhos dentro que formam o quantum. Ele vai dizer, isso é tudo que existe, né? Agora, como isso se densifica e a gente vai entender formas de emergência, manifestação e incorporação disso, é uma camada de abertura para a contemporaneidade, para o contemporâneo também, né? Em que a gente pode estudar isso no sentido de como isso se apresenta e como se apresenta no mundo, né? E eu acho que e aí tá a tua percepção, Angela, assim. Eu tô lendo Nietzsche pela multiplicidade deleuziana, porque eu acredito que isso é um paradigma. A segunda que eu havia citado é Foucault. O jeito que Foucault lê Nietzsche no livro Nietzsche sobre a genealogia, a história, mostrando que para Nietzsche a história não é a história dos heróis, dos vencedores, das grandes revoluções e dos marcos. A história é a história dos valores morais que consolidaram a civilização e a cultura. É um paradigma para Nietzsche também, porque ele está o tempo inteiro denunciando isso, né? Por isso que ele é um mestre da suspeita, ele é um mestre crítico, o mestre da suspeita crítico da cultura, né? Como o Ricoeur diz, e ele se denominava, né? Por isso que ele vai se dizer, eu sou o primeiro psicólogo, porque ele vai dizer, é claro que isso é uma ironia, quem não conhece Nietzsche vai dizer, não, o cara é um narcisista, está dizendo que é o primeiro psicólogo, né? Ele escrevia de forma irônica para desafiar os seus intérpretes mesmo, né? Ele vai dizer, não, é que eu estou dizendo que as principais formas de constituição de um sujeito no mundo é oriunda de uma pluralidade de forças de valores morais que consolidam o que a gente acha por certo e errado. Então, mas assim, então aquilo que tu chama de certo e errado é normalmente o que tu acha que é bom e mal, e o que faz prazer e desprazer, e na maioria das vezes que te traz benefício na relação com outros seres humanos, né? Vai dizer, olha, tem muitas coisas aí, né? É possível ler o Psicologia das Massas de forma atualizada no fenômeno da idolatria a partir daí, né? Essas subjetividades super, Nietzscheanamente falando assim, ó, super frágeis, vulneráveis, que só conseguem conquistar alguma forma de existência no mundo ao conectar um cordão umbilical invisível num líder e mimetizar o seu comportamento, né? Num movimento extremamente assustador, que é a possibilidade, que isso é uma subjetividade, né? É uma subjetividade, então ela é um corpo e uma subjetividade que tem multifacetada, mas que só existe pelo mimetismo, assim, como um títere do líder, né? Do ídolo. Então, eu fiz o meu pós-doc, eu fiz com o Ricardo Tim, na PUC. E o Ricardo Tim, ele foi meu supervisor. Ele escreveu um livro maravilhoso sobre isso, chamado Crítica da Razão Idolátrica. E eu estava com ele, assim, fazendo meu estágio pós-doutoral, na época que estava escrevendo esse livro. Então, eu participei da construção, a gente discutiu o livro, apresentava seminários sobre ele, né? Se você não está aqui, eu estou no consultório. Eu deixei no consultório. E ele trabalha, assim, uma visão sobre a idolatria, o fanatismo, esse movimento das massas numa visão contemporânea que traz tanto Nietzsche quanto Freud, quanto os principais autores e autores que atualizam esse conceito do fanatismo das massas, que também são mobilizações de afeto, né? São mobilizações de forças. E aí, Nietzscheanamente falando, a maioria dessas relações são causadas por medo. É um afeto primário, né? É medo. Então, e a partir do medo, né, a crueldade, né? Então tem algo bem potente aqui da gente investigar, Angela. Concordo muito contigo, assim. Eu acho que é aquilo que eu havia dito, é o melhor, né, momento de pensar nisso. Vou falar, claro. Tem o teu áudiozinho. Quer abrir o teu áudio. Eu não quero abusar aqui, ó. Mas agora o segundo, tu tem um tema aí de grupo de estudo é esse aí, do fanatismo, enfim. Mas o segundo que me interessa mais é sobre a questão do sofrimento. Tá, claro. Okay. Claro. Pegando ali do Freud, as fontes de sofrimento que o Freud, né, traz no mal-estar da cultura, isso me interessa particularmente. Eu quero te convidar para fazer um grupo de estudo sobre isso. Então, já
Já uma- pensa nessa ideia. Oba, Ângela, É, que bom que tu fez o convite oficial, porque já estava pensando aqui, né? Já ele também poder dar um curso de férias daqui um pouco, né? A gente escolhe um tema, né? uhum. Sim. Tá. Bah, ótimo. Mas férias, Com férias é certeza. coisa de bom, que a gente trabalha menos e aí se diverte estudando uma coisa Isso. Não, e diferente. a gente pode, com cuidado, assim, vamos ler os textos, né, exegese, passando, assim, por um Isso, referencial cuidadoso, né? para, né, Uhum. refletir, digerir, assim, né? Eu fiz Ótimo, né? muitas anotações, então, Tá, a seguimos gente tem para momento. seguir, né? Obrigada. E eu que agradeço, Angela, tá? Claro, eu já adorei, assim, convite ao vivo a gente não nega, né? Tá aceito, né? Mas, Luísa, deixa eu te dizer também, né? A primeira coisa, assim, né? Eu acho que nesse escopo de considerações que eu trago para a Ângela, acho bem importante, assim, eu acho que é um percurso filosófico que vai ter relações com a pulsão, mas é bem importante pensar o conceito de Wille em Schopenhauer, né? Pega o Nietzsche, assim, ó, quando ele está ali na juventude, fazendo a faculdade de filologia, e ele diz que passa numa livraria, caminhando por uma calçada e vê na vitrine ali da livraria o livro do Schopenhauer, O Mundo como Vontade, como Representação. E ele estava todo embebido pelo idealismo alemão, meio que querendo sair da relação com a teologia, assim, o Nietzsche estava em crise, ele era um jovem, muito jovem, em crise. E quando ele lê Schopenhauer, que é um cara que foi escrever esse livro depois de... Ele começou medicina, né? Fez anos de medicina, depois ele fez filosofia, e ele rompeu, né, com o idealismo alemão, faz uma crítica severa a Hegel e esse mundo que gira numa especulação infinita e coloca os pés no chão, assim. O Nietzsche fica encantado com essa obra de Schopenhauer, ele diz assim, ali começou minha relação com os pés no chão. E Schopenhauer tem uma obra dedicada inteira ao estudo dessa palavra, que assim, é uma unidade filosófica na palavra Wille, que a gente traduz por vontade, com V maiúsculo, mas que filosoficamente, num conceito ou numa noção, congrega todos os sentidos de força que existem no mundo. E ele faz um estudo exaustivo disso. Deixa eu ver se eu acho o meu Schopenhauer aqui, Felipe, porque eu até te mostro ele, mas não sei onde ele enquanto tu procura, posso te perguntar uma coisa? Tu procura. inseriu uma outra palavra que também, Hum. talvez, então, agora que falou que Vili engloba várias coisas, Aham. também Não sei cadê. engloba o afeto do Spinoza? Ah, não, Nietzsche faz uma crítica a isso. Eu não sei cadê. Tá em algum lugar aqui. Hum, Mas eu ia te falar de um livrinho de Schopenhauer chamado da LPM, A Vontade na Natureza. Né? É um pequeno livrinho que ele faz uma apresentação de todas as formas de manifestação dessa força no mundo, na natureza e no humano. E como é que isso acarreta no nosso sofrimento. Tanto que o seguinte seria hum, Aforismos para a Sabedoria de Vida, que ele fala sobre essa perspectiva de sair de uma miserabilidade. Schopenhauer é o cara que vai trazer isso. A condição ontológica primeira do ser humano no mundo é o sofrimento. E tudo que a gente faz é para sair disso. Tá? Ele é o primeiro alemão nessa época a traduzir os Vedas e trazer o budismo para dentro das reflexões sobre essa ontologia do sofrimento. O Nietzsche faz uma crítica ao Spinoza, porque ele tem uma perspectiva um pouco mais complexa do sentido de afeto. Né? O afeto em Nietzsche é outra coisa. Né? Então, assim, Nietzsche vai além do Spinoza, porque ainda naturalista, ainda panteísta, tá? Vou te dizer assim, ainda há um Deus na natureza, nos afetos de Spinoza. O Nietzsche quer fazer uma outra coisa com isso, né? Eu vou conseguir só te dar uma pista. A gente precisaria entrar na obra e ver argumento por argumento para conseguir ir além disso. Então não vai dar hoje, mas assim, não é. É diferente do afeto de Spinoza, tá? tá, só Livro é não deixa o muito. Sartre de fora, que eu Fala fiquei agora. curiosa com a coisa da liberdade e o amor fati. Tá. É uma consequência dessa virada. Então, pega ali no Wille, do Schopenhauer, é um estudo particular, é outra coisa. E como é que isso afeta o jovem Nietzsche e transforma toda a sua filosofia, tá? Então, tem relação. Fernanda, nós temos tempo ainda? Sim, sim, Oi, sim. Sim, Olá. oi, Abraão. Sim, sim. Sim, vamos passar um pouquinho, temos vamos ainda? até. Sim. Não, eu queria te agradecer, Felipe, pela tua Não, eu que exposição, agradeço. que é muito interessante, muito, muito provocante. A mim me fez pensar numa série de coisas. Tá. Muito Viu? Assim, mas essa, obrigado. enfim, tem vários aspectos que eu gostaria de destacar, assim.
Uhum. Um deles é essa crítica ao racionalismo do final do século Perfeito. XIX. Uhum. Porque o que eu acho que também fica opacificado é o poder do racionalismo desde o século XVIII e principalmente ao longo de todo o século XIX. Uhum. Teve um poder muito significativo, digamos assim, Uhum. principalmente nesse embate com a fé. Perfeito. Entende? Era o grande rolo, o grande conflito, a grande alternativa que se podia proporcionar para a alternativa para a fé era a razão, com a Uhum. potência que foi tendo na vida política e na vida científica, digamos assim. Houve uma Uhum. modificação monumental na vida cotidiana do século XIX a partir de um mundaréu de descobertas, eletricidade, magnetismo, Darwin, enfim, Mendel, o diabo a quatro, Isso. digamos assim, toda a química nasce no século XIX, tem um poder, esta Uhum. razão, digamos assim, que não era fácil de poder, digamos assim, desfazer tudo isso. E eu tenho a impressão de que algumas coisas dessas também se conservam nessa história. Uhum. O tema do ir também, o tema do eu acho que é outra Uhum. temática interessante. Sim. Digamos assim, eu não conheço tanto, não conheço nada da obra do Nietzsche, mas na obra do Freud, o eu tem Uhum. uma dimensão que parece que se assemelha do Nietzsche, a do Uhum. Nietzsche, porque tem uma versão do eu freudiana que é uma espécie de eu impostor, Uhum. um eu que se inventa para cada situação. Mas tem uma outra versão do ir, que é uma versão de continuidade existencial. Perfeito. E esta versão também, digamos assim, me parece que precisa ser considerada. E se são todos eles, digamos assim, de alguma maneira, mestres da suspeita, eu te diria assim, que através da operação da suspeita se recupera toda a lógica da razão, porque a lógica racional está também sustentada sobre a suspeita, sobre a Uhum. insatisfação sobre o que existe. Queria Uhum. te ouvir também sobre isso, mesmo que nós estejamos meio perto do final da nossa noite hoje. Maravilha, Mas, de qualquer maravilhoso. maneira, muito obrigado. Te agradeço Não, muito. eu que agradeço. Não, adorei. Obrigado, Bruno. Então, sim, vou falar um pouquinho. Luísa, ali no Amor Fati, né, antes de passar para a resposta do Abraão, eles estão no mesmo escopo, tá? Então, assim, ó, Sartre, Simone, Camus, todo o movimento existencialista francês ateu é relacionado com o pensamento já provocado por Nietzsche. Mas também tu vê, né, relacionado com essa trilogia dos mestres da suspeita. Tu vai encontrar no existencialismo os três: Marx, Nietzsche e Freud, para criar um outro sentido muito mais amparado pela Primeira Guerra de responsabilização por aquilo que estava sendo colocado como algo deixado para lá, que é a ideia de liberdade radical, né? Então, que é o próprio texto O Existencialismo e o Humanismo. Então, assim, a sombra de Nietzsche, mas também de Freud e de Marx está ali, né? Nesse sentido da liberdade, da responsabilização, no sentido que é uma resposta que transborda a filosofia, não sei se ela é ética, não sei se ela é estética, ela é tudo isso, literária, filosófica, a questão da liberdade e da responsabilidade radical. Então, é uma resposta do tempo também em relação aos acontecimentos que passaram. Então, a gente enxerga esse amor fati, o eco, e eu diria menos em Sartre, mais em Camus, o mais nietzschiano dos franceses. Aquele que entendeu Nietzsche mais que todo mundo nessa primeira metade do século XX na França. Pega o mito de Sísifo e tu vai enxergar todo Nietzsche ali no Camus, né? O mais nietzschiano dos franceses existencialistas é Camus. Então, talvez ali, tá? E eu adorei, Abraão, a sua consideração, e eu concordo de gênero e número, sim, porque essa suspeita, tanto colocada primeiro por Nietzsche e depois por Freud, transvaloram para um outro sentido de uso da racionalidade. Eu acho é muito impressionante isso, porque é um anúncio de um esgotamento de um sentido de racionalidade que vai se desdobrar num outro potente, assim. Eu tenho várias considerações assim que são importantes para mim de que o projeto de transvaloração de todos os valores do Nietzsche final, relacionado ao que pode ser aquilo que ele chamaria de um sujeito do futuro, está bem ancorado pela visão freudiana sobre o que é um sujeito, sobre o que é essa ideia de um eu em uma continuidade existencial, ainda principalmente
numa possibilidade de fazer-se, né, a partir de uma terapêutica do seu sofrimento fundamental, né, ontologicamente falando, e que se desdobra em toda uma possibilidade. E eu concordo muito com isso, que tanto Nietzsche e Freud vão alçar uma crítica da racionalidade moderna, mas que inaugura um outro sentido de racionalidade. E que abre para uma própria... Isso é o argumento do Habermas no discurso filosófico da modernidade. Eu acho o Habermas ele é bem preciso nesse livro, né? Quando ele mostra esse desdobramento por um outro sentido de racionalidade. Porque eu concordo contigo. Dizer só a palavra razão não diz nada. A gente tem que adjetivar. É a razão cartesiana. Aqui o problema do Nietzsche é a razão cristã, a razão religiosa, a razão da alma. Para Freud é a razão cartesiana e vai inaugurar um outro sentido de racionalidade, que é a razão do inconsciente. E isso tem toda a relação com um sujeito do futuro que agora se vê dentro de um eu que não é no domínio da consciência. Tu vê, isso abre o escopo para uma nova racionalidade, com todo o rigor e a busca por método do Freud. E tem uma coisa bem legal que eu entendi assim, né? O Nietzsche, ele propõe essa transvaloração da racionalidade cristã, platônica, socrática, austera, em duas considerações fundamentais. Primeiro, num livro intitulado A Gaia Ciência. Olha esse título que ele escolhe. Ele diz: eu jamais acreditaria num Deus que não sabe dançar, né? Eu quero uma ciência alegre, não uma ciência austera. A Gaia Ciência é um certo tipo de retomada de uma alegria, de um corpo que sabe fazer um certo tipo de retomada dos seus próprios sofrimentos. E é um método que não é austero, que não é inibidor dos instintos. O Nietzsche é um grande crítico dessa ideia de que a racionalidade, essa racionalidade, ela subjuga os instintos, os afetos, a própria pulsão. Ele vai dizer isso é impossível. Né? O corpo, ele é isso. Né? Então, o eu é essa multiplicidade, organizadas numa ficção gramatical. Então, essa é a razão que o Nietzsche está... não é que não há método, que não há racionalidade, mas uma Gaia ciência, né? Uma ciência feliz, alegre, e que não subjugue os instintos, que os coloque em consonância e consideração também com a capacidade reflexiva, que não esgote a capacidade reflexiva na única racionalidade, né? E a segunda coisa é como ele faz isso. Eu acho maravilhoso que no Nascimento da Tragédia ele escreve sobre isso, dizendo, olha, essa é a racionalidade que não dá mais. Só que ele escreve como? De forma racional, extremamente positivista, e aí ele diz assim, 16 anos depois, quando ele escreve uma tentativa de autocrítica para o Nascimento da Tragédia, ele diz assim, eu deveria ter cantado. Eu não deveria ter feito uma crítica da razão usando a mesma lógica racionalista, porque isso obviamente não funcionou. Ninguém entendeu o que eu disse, né? E aí ele vai dizer, eu só consegui entender e encontrar o estilo que eu gostaria de ter feito no Zaratustra. Ele vai dizer, ali é um certo tipo de escrito metafórico, poético, ambivalente, em que nos exige assim uma hermenêutica enorme para a interpretação. E ele vai dizer, aqui eu cantei. Então ele vai dizer assim, a minha sensibilização para outra perspectiva de racionalidade é estética. É a partir da ordem do sensível, para eu mostrar como... E a sensibilidade não é só o prazer estético, nem artístico, né? Está na ordem da aesthesis, da estética, o afeto, o instinto, o impulso, toda a Wille zur Macht, que é todo o conjunto de forças que organizam esse eu. E aí ele diz assim, não, é pela via do sensível. E tu vê como isso aparece em Freud. Então, essa transvaloração aparece depois de no Freud. Eu tenho várias suspeitas de que Nietzsche, se tivesse conseguido ver isso tudo, ele vai dizer, é isso. Né? E no ano que ele morre, a interpretação do sonho sai. Ele não viu isso. Né? Então, é uma aposta nossa aí. Né? Mas a gente acha que a gente herda esse trabalho. A gente cria essa relação e lê assim. Né? Então, eu concordo muito com isso. É importante. Eu acho que essa é a transvaloração. E novas formas de racionalidade, humanizadas, múltiplas, pensadas num outro sentido, não austero, não extremamente que tenta esgotar toda a verdade em si. E é isso que não há, né? É isso que eu já estava dizendo também. É isso que não há. É uma verdade plural, né? E esse é o nosso desafio na clínica contemporânea. Obrigado, gente. Estou muito feliz. Bom, Felipe, a gente muito mais, né? Eu acho que já é um presente para o contemporâneo, né? Tua chegada aqui. E também, né, minha ideia era
de sensibilizar um pouco o pessoal em relação a Nietzsche, Que bom. e poder apresentar ele, né, dessa forma, sucesso total. Muito, muito feliz. Eu adoro Nietzsche, assim, para mim é um pensador que me ajuda muito na clínica, e não dessa forma, né, de autoajuda como tem sido usado, mas ele me ajuda a pensar, né, a ampliar o pensamento. Então, assim, sempre tive um apreço e uma vontade de me aprofundar e pensar muito mais. Então, que bom, obrigada, povo todo que está aí até essa hora, né? Pois é, Quarta de muito noite. bonito isso, né? O Muito pessoal quer bom. mesmo. E ficaremos mais, tenho certeza, mas realmente eu acho que, né, estamos aqui no nosso horário. Te agradeço imensamente e vamos combinar o próximo rapidamente, Vamos sim. com muita vontade, com muita potência. Que bom. Obrigado, Fernanda. Tchau, Estou à obrigada. disposição, tá? Tchau, Contem tchau, comigo, boa é uma noite. satisfação. Obrigada, Obrigado. gente. Boa Obrigado, noite. Obrigado. contemporâneo, Boa e noite. obrigado, Felipe. Eu que agradeço. Muito obrigado, gente. Tchau, boa noite, Tchau, tchau. gente.